Há lugares onde o silêncio não significa paz. Florestas onde o som do vento parece sussurrar alertas que poucos conseguem escutar, e onde os passos que você ouve, mas não vê, dizem mais do que 1000 palavras poderiam dizer. Existem lugares que parecem intocados pelo tempo, espaços vastos onde o som dos motores se mistura ao canto dos pássaros e ao farfalhar das folhas antigas. Rampart Range é um desses lugares. Daniel O'Neill é um youtuber britânico conhecido por seu canal English Woodsman. Há quase 10 anos ele compartilha vídeos de suas experiências em acampamentos selvagens, furtivos e imersos nas florestas do Reino Unido. A maioria das postagens segue um ritmo tranquilo, Daniel testando equipamentos de campismo e explorando paisagens naturais, enquanto divide com seus seguidores os detalhes dessas jornadas solitárias. Mas em agosto de 2023, uma de suas aventuras tomou um rumo inesperado e perturbador. Nesse vídeo específico, Daniel partiu para uma região arborizada chamada The Woodlands, próxima de onde mora. No início, tudo transcorre como de costume. Ele caminha entre as árvores, conversa com seus inscritos, colhe algumas frutas silvestres e mostra pontos de interesse ao longo da trilha que o leva até o local onde planejava montar seu acampamento. Alguém esteve aqui, tem muito lixo por aqui. Sim, eu poderia ficar com isso. A gente se acostuma com isso, né? Em diversos momentos do caminho, ele repara em sinais de atividade recente, pegadas no solo, embalagens e restos de lixo deixados por visitantes anteriores. Esses indícios o fazem refletir sobre quem poderia ter passado por ali nos últimos dias. Vou sair na sexta, mas vou viajar no sábado, então terei um longo trajeto. Então não queria estar cansado, né? Vai chover na sexta também. E acampar na chuva é bom. Sobre o orçamento. Ok, olá. A trilha parecia mais movimentada do que o habitual, e isso o deixou com uma sensação incômoda. Após aproximadamente 20 minutos de caminhada, Daniel encontra uma clareira apropriada para passar a noite. Ele decide se acomodar ali mesmo, encosta-se em uma árvore, prepara uma refeição simples, macarrão instantâneo, e continua conversando com a câmera enquanto desfruta do jantar. Até então, tudo segue num tom sereno, mas por volta dos 25 minutos de gravação, algo começa a mudar. No silêncio da floresta, passos se tornam audíveis, passos firmes, humanos. There's that noise again now. Hello. Hello. You got a bit of that. There's nobody here. Eles parecem vir de trás dele, acompanhando seus movimentos à distância. Daniel se vira imediatamente, varrendo os arredores com o olhar, mas não vê ninguém. O mais inquietante é que assim que ele se movimenta, os passos cessam de forma abrupta, como se a presença invisível soubesse exatamente quando parar. Esse comportamento estranho adiciona uma tensão silenciosa à cena. Nos minutos seguintes, Daniel tenta manter a compostura. Continua sentado, bebe seu café, termina sua refeição e finge que nada está errado. Mas por dentro, algo mudou. A floresta, antes acolhedora, agora parece cheia de olhos. E a atmosfera vai ficando cada vez mais pesada à medida que a luz do dia começa a desaparecer no horizonte. I'm too unsettled. I'm nervous. I've done camping like this a load of times. I think I'm gonna go find somewhere else to get this bivvy set up. But I'm leaving this spot. Pouco tempo depois, os passos retornam, mais altos, mais próximos. O som de alguém ou algo se aproximando lentamente. A essa altura, qualquer pessoa sensata teria recolhido suas coisas e ido embora sem pensar duas vezes. Mas Daniel permanece.
enfrenta a inquietação e tenta manter a calma. Ele se convence de que pode estar exagerando, que talvez sejam apenas ruídos normais da floresta. E, surpreendentemente, por alguns minutos, parece até que ele consegue esquecer o que ouviu. Ele volta a focar em pensamentos mais leves, afastando o pânico. Mas quando a noite cai por completo, o som dos passos volta, insistente, implacável. E dessa vez, ele não consegue mais ignorar. A tensão chega ao limite. Daniel finalmente admite para si mesmo que não está seguro ali. Seu tom muda. Ele reconhece que não está disposto a arriscar sua segurança, que não se importa se for chamado de covarde por abandonar o acampamento. O medo venceu, e com razão. Com os nervos à flor da pele e um pressentimento ruim crescendo em seu peito, ele decide desmontar tudo e procurar outro local para passar a noite. Era hora de sair dali. Não há como afirmar com certeza o que estava provocando os sons. Mas o fato é que os ruídos eram assustadoramente parecidos com passos humanos, e não com o movimento de um animal comum. A hipótese de ser alguém o seguindo na floresta se torna uma possibilidade real, e isso é extremamente perigoso. Afinal, num ambiente tão isolado, não se pode confiar nas intenções de quem se aproxima sorrateiramente de um campista solitário. Alguns poderiam sugerir que talvez fosse apenas um animal, mas até isso é improvável. O próprio Daniel comentou que o solo estava úmido, o que abafaria o som de patas sobre a grama. E além disso, muitos espectadores nos comentários do vídeo levantaram um ponto importante. Nenhum animal caminha de forma tão firme, rítmica e intermitente como um ser humano. Os passos pareciam deliberados, como se alguém estivesse tentando se aproximar com cautela e controle. No fim das contas, Daniel tomou a decisão mais prudente: ir embora antes que algo pior acontecesse. Enquanto isso, do outro lado do oceano, outro canal no YouTube chamado Grizzly Gas registrava experiências igualmente estranhas. O criador, conhecido como Gas, costuma publicar vídeos de acampamentos pelo interior do Reino Unido, sempre acompanhado de seu bulldog francês chamado Fendi. Em muitas gravações, ele enfrenta condições climáticas severas e ocasionalmente se depara com animais grandes e imprevisíveis nas profundezas da floresta. Em abril de 2023, Gas publicou um vídeo documentando mais uma de suas viagens. No início, tudo ocorreu como planejado. Ele montou sua barraca, cortou lenha para acender uma fogueira e Fendi explorava os arredores enquanto o sol começava a se pôr. And I've got a visitor. Creeped up behind me asking me if I had a light in my pants. This is Martin anyway. I don't know him, but he's stopping for a steak, so... Just some random creep wandering about. You went round here in a poncho a couple of months ago, were you? I don't think I was. Mas o que aconteceu a seguir não foi captado pela câmera. Enquanto preparava o jantar simples, bife com purê, um homem desconhecido apareceu do nada. Usava jeans e um casaco comum, aproximou-se calmamente e pediu comida e bebida. Embora parecesse inofensivo, o cenário era desconcertante. Um estranho qualquer no meio do nada se aproximando de um acampamento solitário no coração da floresta. O visitante, que se apresentou como Martin, falava de maneira estranha, suas frases eram confusas, as palavras saíam arrastadas, como se estivesse sob o efeito de alguma substância ou talvez apenas perdido em seus próprios pensamentos. Enquanto partilhavam a refeição, Martin contou que era sem teto e que havia perdido tudo por causa das drogas. Disse que vagava pelas florestas sozinho, tentando escapar de sua própria realidade. Em determinado momento, Gar se virou para cortar mais lenha, e ao olhar novamente, Martin havia desaparecido sem dizer uma palavra. Nem um agradecimento, apenas sumiu na escuridão.
O sentimento de desconforto se intensificou. Gus, temendo que o homem pudesse voltar acompanhado, talvez com a intenção de roubar seus equipamentos de gravação ou fazer algo pior, tomou uma decisão rápida. Desmontou seu acampamento e deixou o local naquela mesma noite. Antes de partir, no entanto, posicionou uma câmera escondida, voltada para o acampamento, caso algo estranho acontecesse enquanto estivesse ausente. No dia seguinte, voltou ao local para verificar as gravações. Mas, para seu espanto, a câmera estava completamente desligada. Até hoje, não se sabe se Martin era apenas um andarilho solitário em busca de ajuda ou alguém com intenções mais sombrias. Mas uma coisa é certa, naquela noite, a decisão de partir pode ter sido o que manteve Gus e seu cachorro em segurança. O canal Scary Outdoors é conhecido por registrar expedições noturnas em lugares isolados durante todas as estações do ano. O criador do canal se aventura sozinho por florestas, campos e trilhas esquecidas, sempre munido de sua câmera e de uma coragem que beira o inconsequente. Em outubro de 2022, ele publicou um vídeo que se destacou entre os demais. A gravação mostra uma viagem de acampamento em uma floresta sem nome, localizada em um ponto remoto, longe de qualquer sinal de civilização. Ele registrou tudo, desde os primeiros passos entre as árvores até a escuridão total que cobria a mata ao cair da noite. Nos minutos iniciais, o único som perceptível é o da sua respiração, pesada e constante. Não há trilha sonora, apenas o silêncio esmagador de uma floresta adormecida. Oh, hi. What? I need to get out of here. Oh, boy. Ooh. Okay. That was creepy. I need to get out of here. A ausência de vida humana ao redor torna o cenário ainda mais opressivo. É impossível não se espantar com a ousadia de alguém que se dispõe a vagar sozinho em um ambiente tão inóspito, onde qualquer ruído pode ser um animal ou algo pior. À medida que o vídeo avança, o youtuber faz pequenas observações sobre o ambiente, comenta o frio, as folhas secas sob os pés, a sensação de estar sendo observado. Durante toda a caminhada, nada indica a presença de mais ninguém por ali. O vazio parece absoluto, mas por volta dos 13 minutos de vídeo, tudo muda. Um som súbito e arrepiante ecoa pela floresta. A atmosfera silenciosa se transforma em tensão pura. Ao longe, a uma distância difícil de calcular, uma voz humana rasga o ar noturno com uma frase direta e estranha: "Eu vejo você." O som poderia ser confundido com o grito de um animal, talvez uma raposa ou um coiote, mas havia algo na entonação que não parecia natural. Soava articulado demais, quase como se alguém estivesse deliberadamente tentando assustar. É possível que outro campista estivesse por perto e tivesse ouvido a movimentação. Como o youtuber passou boa parte da filmagem falando e fazendo barulho, pode ter alertado alguém sem querer. Talvez fosse só uma brincadeira de mau gosto, alguém tentando pregar uma peça em um solitário explorador noturno. Mas mesmo essa hipótese levanta novas perguntas. O que alguém estaria fazendo naquela mesma floresta isolada no meio da noite, tão distante de qualquer estrada? E mais perturbador, por que o grito veio justamente no momento em que ele desligou a lanterna? Parecia calculado, como se quem ou o que estivesse ali esperasse exatamente por esse momento de escuridão total para se revelar. Felizmente, o aventureiro conseguiu retornar ao acampamento sem incidentes. Nenhum outro som estranho foi registrado naquela noite. E até hoje ele continua publicando novos vídeos de suas jornadas ao ar livre, como se nada tivesse acontecido. Mas para quem assistiu, aquele momento específico permanece como uma lembrança desconfortável, um lembrete de que na vastidão da floresta você nunca está realmente sozinho. Sam, um youtuber de Ohio, publica desde 2016 suas experiências de acampamento furtivo no canal O Vento Noroeste. Para quem não está familiarizado, o termo acampamento furtivo se refere a estacionar discretamente uma van-casa em locais públicos ou remotos, evitando campings pagos ou áreas regulamentadas. E Sam leva isso a sério, acampando em lugares que vão de bairros tranquilos até florestas isoladas.
No início de 2024, ele compartilhou uma aventura sinistra em uma floresta nos arredores de Cleveland. Após deixar sua van em um estacionamento de cães próximo, caminhou até uma área mais densa da mata. No caminho, encontrou os restos de uma barraca totalmente destruída, um presságio desconfortável, mas que não o impediu de seguir em frente. Com a barraca montada, ele começou a preparar o jantar em seu fogareiro. O dia já começava a se despedir quando notou pessoas passando perto de onde estava. Uma sensação estranha tomou conta do ambiente, como se algo estivesse errado. Somebody's walking around out there very close to the tent. A maioria dos campistas experientes teria seguido seus instintos e ido embora, mas Sam resolveu permanecer e seguir filmando à noite. Ao se acomodar na tenda, os sons da floresta se intensificaram. Passos começaram a ecoar ao redor. Alguém ou alguma coisa caminhava bem perto de onde ele estava. Hello? Hello? Alright, I don't like this. Hello? Hello? They're touching my tank. Stop. Hello? Hello? Alright, I'm getting out of here. Hello? Hello? I don't know what this is, but we're getting out of here. Hang on. Hello? Okay, they're walking away now. What do you want? What do you want? I have a knife. Where's my knife? With me. With me here. Holy crap. Get away. What do you want? Hello? I can't see you. Hello? Quase como se o observasse. O ar se tornou denso e os ruídos mais altos. Sam tentou se comunicar, mas a resposta só veio depois de vários chamados. Quando finalmente surgiu, foi o bastante para transformar a situação num verdadeiro pesadelo. Do lado de fora, o intruso começou a circular a tenda. Em certo momento, chegou a tocar nela. Sam, visivelmente em pânico, anunciou que estava indo embora. Mas antes que conseguisse sair, notou que sua barraca foi derrubada com ele dentro. Ao se levantar e olhar em volta, avistou figuras paradas entre as árvores, apenas observando. Sem saber exatamente o que queriam ou o que pretendiam fazer, Sam decidiu fugir. I'm spooked. I don't like this. Get my headlamp on and we're getting out of here right now. They're just standing there. They're just standing there. What do you want? Leave me alone! Durante sua corrida desesperada pela floresta, pôde ouvir passos atrás de si. Estava sendo seguido. Em meio ao caos, ainda gravava tudo, provavelmente como instinto, ou uma tentativa de registrar qualquer coisa que pudesse acontecer. I'm leaving, don't follow me! I don't know where to go. I don't know which way to get out of here. I smell your cigarette, I can hear you! I hear you! No caminho de volta à van, notou que os agressores estavam vasculhando seu acampamento. Em vez de confrontá-los, escolheu deixar tudo para trás e priorizar a própria segurança. Mesmo ao escapar, continuou ouvindo passos e sentindo cheiro de cigarro vindo da mata. Estava claro, ainda o seguiam. Where they are, I think it's all foggy up here. I got water in my headlamp. I don't know where to go. I don't see or hear anybody anymore. I hear them coming. Can't see the shadow. Here's a path. Okay, get me there. I'm recording all of this. I'm calling up police. All right, I'm back on the path. Back on the path. Okay. Okay. Get away from me!
finalmente encontrou a trilha principal, ofegante, confuso, mas aliviado. Quando chegou à van, ligou o motor e partiu. Depois, publicou o vídeo com uma recapitulação completa do que havia ocorrido. Nos comentários, muitos questionaram a veracidade do episódio, alegando que ninguém em sã consciência continuaria gravando numa situação tão ameaçadora. No entanto, a reação de Sam pareceu autêntica. Cada pessoa reage de maneira diferente diante do medo. E apesar das dúvidas, um fato permanece. Os perseguidores não levaram nada de valor, indicando que a intenção talvez não fosse roubar. O que exatamente eles queriam? O que teria acontecido se Sam não tivesse fugido? Nenhuma resposta foi encontrada, mas uma coisa é certa, naquela noite ele trancou as portas da van como nunca antes. Pouco tempo depois, perto de Browning, em Montana, dois amigos estavam explorando a floresta nos arredores da cidade. Parecia uma trilha comum, até que perceberam um homem saindo do meio das árvores. Ele parecia normal à primeira vista, e até trocaram algumas palavras com ele. Mas havia algo inquietante naquele encontro. Os movimentos do estranho eram desconcertantes e o tom de sua voz causava calafrios. De repente, sem aviso, ele caiu de quatro e começou a rastejar em direção a eles. Mas não era um movimento natural. Era rápido, mecânico, perturbador. O medo tomou conta imediatamente. Sem esperar por explicações, os dois correram até o veículo e arrancaram dali, deixando para trás a figura que havia transformado uma caminhada tranquila em um verdadeiro pesadelo. Ninguém sabe ao certo quem ou o que era aquele homem. Em outro ponto remoto da natureza, um caminhante registrava paisagens quando sua câmera captou algo incomum. O vídeo começava sereno, com um lago calmo refletindo as árvores ao redor. Tudo parecia normal até que uma leve ondulação surgiu na superfície. Intrigado, ele se aproximou para observar melhor. Foi então que algo se mexeu sob a água. A quietude do ambiente contrastava com a estranha agitação abaixo da superfície. Algo estava ali embaixo, algo que não deveria estar. Sem nenhum sinal ou aviso, a água se rompeu de repente em um grande respingo, mas não havia nada ali. Nenhum peixe, nenhum objeto, nenhum movimento aparente capaz de justificar aquela agitação. Logo, a superfície se acalmou, deixando para trás apenas silêncio e perguntas. Teria sido uma criatura escondida, um fenômeno natural ou algo ainda mais estranho? Certas histórias parecem feitas para nunca serem explicadas. Tragédia. Equipes de emergência e a polícia estavam no local quando uma equipe de reportagem começou a transmitir as imagens. Durante a cobertura, algo profundamente perturbador foi captado. Dentro do carro destruído, o rosto escuro e deformado surge, pressionado contra o vidro de uma das janelas. Alguns acreditam se tratar de um espírito aprisionado nos destroços, uma alma que não conseguiu partir. Outros preferem crer em algo ainda mais sombrio. O fato é que, desde aquele dia, ninguém conseguiu identificar quem ou o que estava ali. O local foi imediatamente isolado e o mistério continua sem explicação. Outro caso assustador veio à tona através de uma gravação feita por um oficial em ronda noturna, encarregado de vigiar uma funerária antiga. Durante o turno, ele entrou em um dos quartos dos fundos e notou algo estranho. Na boida do enquadramento, uma figura se esconde atrás das estantes na área de armazenamento. Permanece parada, imóvel, como se observasse. Então, em poucos segundos, dissolve-se no escuro, desaparecendo completamente. O mais inquietante é que no exato momento em que o policial se aproxima, a imagem da câmera começa a falhar, como se uma presença invisível interferisse no sinal. Bueno, como sea va a quedar. Y es que guachen aquí, no pasa nada, mira, estas son las estatuas que te digo, pero se asomaba de ahí.
Muitos relatos dizem que entidades paranormais têm o poder de afetar equipamentos eletrônicos. Isso levanta uma dúvida inquietante. Seria possível que alguma força estivesse observando aquele homem, presa ao mesmo local em que um dia foi velada? Se daba cara. Y es que guachen aquí no hay flash, no pasa nada, mira, estas son las estatuas, te digo, pero se asomaba de ahí. No hay nadie. Em outro ponto da madrugada, um segurança encarregado de tarefas fora do horário relata experiências estranhas dentro de seu ambiente de trabalho. Desde que começou o novo turno noturno, ele afirma que coisas incomuns vêm acontecendo. Mas o episódio mais marcante ocorreu às 1h30 da manhã, quando ele sentiu uma presença estranha. E ao ligar a câmera, percebeu que não estava sozinho. Na gravação, uma figura peculiar aparece. Parece ser uma mulher, com os cabelos desarrumados, o rosto escondido na sombra. Ele a encontra em um dos corredores, próximo a um depósito. A figura passa por ele como uma visão nebulosa, deixando uma sensação sufocante no ar. O que poderia estar escondido naquele prédio? Um espírito vagando pelos corredores vazios? Ou algo ainda mais inexplicável? O próximo caso envolve o oficial Carson, que realizava patrulhas em um edifício abandonado durante a madrugada. Após alguns turnos, começou a sentir que algo não estava certo. Ruídos aleatórios, mudanças sutis no ambiente e uma estranha sensação de ser observado. I didn't. No, hit that light switch. Seconds later, when I just ran out of air, I'm shaking. That light turned back on. I remember, it's just like a couple seconds ago. That light was me. The only reason there's a cut is because I ran. Ele acreditava que aquilo que viu durante o trabalho havia voltado com ele e se instalado em seu porão. O verdadeiro terror começou quando ele decidiu investigar. Naquela noite, ao vasculhar os cômodos, sons estranhos tomaram conta do ambiente. Luzes começaram a piscar sem motivo. Sussurros pareciam se mover ao redor. So I was hearing noises.
I didn't. Ele tenta acender uma lâmpada, mas ela falha. A respiração fica pesada. Ele treme. Por um momento, tudo parece normal, mas logo sombras velozes cruzam o campo de visão e os equipamentos começam a agir de forma imprevisível. Ele se recorda de ter fechado uma porta, mas na gravação é possível vê-la se abrindo sozinha. A câmera oscila, sons abafados surgem do nada e uma figura indefinida passa por ele. Ele mesmo diz que só há um corte na gravação, porque em pânico correu para longe. As luzes piscam, algo se move nas sombras. Ele relata que ouviu vozes, viu vultos e teve a sensação de que aquela presença, seja o que for, não era nova. Era algo que ele já havia sentido antes e agora estava mais perto do que nunca. Alguns acreditam que um espírito inquieto tenha se apegado a ele durante suas rondas, algo que se recusa a ser esquecido, que seguiu o oficial de volta para casa e se esconde em seu porão até hoje. As imagens que você verá a seguir foram registradas por um segurança noturno durante seu turno em um supermercado. Ele relatou que no início da manhã ouviu repetidamente o som metálico de um carrinho de compras sendo empurrado por um dos corredores. Intrigado e com um leve pressentimento, decidiu gravar e acabou capturando um momento verdadeiramente desconcertante. Harto rato. Y de verdad que no sé. Si es verdad lo que me dicen de acá. No sé qué vamos a hacer. Hay algo sí que me molesta. O carrinho começou a se mover sozinho, como se uma presença invisível o estivesse conduzindo. Nenhuma pessoa era visível nas redondezas. Nada que pudesse ter iniciado aquele movimento. Segundo alguns funcionários, essa presença costuma surgir apenas de madrugada, quando o supermercado está completamente vazio. Até hoje, ninguém sabe ao certo se o local é assombrado ou se há algo ainda mais inexplicável acontecendo ali. Em outro momento, a equipe de segurança foi acionada após relatos de gritos vindos de um banheiro público. A princípio, parecia apenas mais uma ocorrência curiosa, até que as coisas começaram a tomar um rumo estranho. Um dos agentes resolveu registrar o que estava acontecendo com o próprio celular, e o que ele gravou foi inquietante. Nah, y'all ever been in a bathroom skipping alone, buddy? So I'm in here, bro, just alone, and it's like mad weird, bro, cause it's like, what if there was some monster or some shit just pop up on me? That's crazy, bro. So I don't know. It's like, there's nobody. You can come out and shit. I don't even know, bro, but yeah, there's nobody right here, bro, but crazy, bro. I don't know, but that's weird. What the... Logo ao entrar, ele registrou uma visão panorâmica do banheiro completamente vazio e em penumbra. Nenhum sinal de movimentação. Tudo parecia normal, mas poucos segundos depois, algo mudou. No fundo do vídeo, é possível perceber uma figura surgindo discretamente na última cabine, a mesma onde o segurança havia acabado de mostrar que não havia ninguém. Ao dar zoom na imagem, nota-se algo ainda mais perturbador. A silhueta parece humana, mas com um rosto anormalmente pálido e expressão vazia.
A aparição surge exatamente no único local que deveria estar vazio, segundos depois de ser inspecionado. Até hoje, ninguém consegue explicar quem ou o que estava naquela cabine. Já a próxima filmagem vem de Eduardo, um agente noturno com mais de 4 anos de experiência patrulhando diferentes prédios escolares. No entanto, havia um campus em especial que sempre o deixava desconfortável. Toda vez que entrava naquele local, sentia um arrepio percorrer sua espinha, como se algo ou alguém o observasse das sombras. Desta vez, decidido a registrar tudo o que o deixava inquieto, ele retornou ao campus com uma câmera acoplada ao corpo. Estava pronto para mostrar aos colegas por que evitava aquele prédio sempre que podia. Desde o primeiro corredor, o ambiente parecia diferente. Estalos abafados ecoavam pelas paredes, rompendo o silêncio absoluto da noite. Ele tentou ignorar, assumir que era apenas sua imaginação, mas no fundo sentia que não estava sozinho. Enquanto apagava as luzes pelas salas e corredores, a sensação de estar sendo observado se intensificava. Mesmo sem ver ninguém, era como se algo se escondesse nas margens da visão. Após percorrer as salas de aula sem encontrar sinal de atividade, Eduardo instalou câmeras em pontos estratégicos da escola, na esperança de registrar alguma evidência concreta da energia estranha que o assombrava há anos. Dicen que miran una niña. Uy, güey. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon? Entonces... ¿Escucharon? ¿Escucharon esto? Durante a análise posterior, uma das gravações capturou uma cadeira sendo empurrada sozinha por uma força invisível. Mas o mais perturbador estava por vir. A câmera do refeitório gravou algo ainda mais desconcertante. Movimentos sutis, sombras que pareciam surgir do nada, como se o prédio tivesse vida própria. Esses registros não apenas validaram o que Eduardo sempre sentiu, mas também deixaram uma pergunta no ar. O que realmente habita aquele lugar quando as luzes se apagam? Deixa o like, se inscreve e nunca explore o desconhecido sozinho.